E aí, Nação Celeste, e aí, meu povo, bora que bora pra mais um vídeo aqui no nosso canal Cruzeiro Nostalgia. Quarta-feira, estreia de Campeonato Brasileiro. Tá de volta a principal competição nacional do nosso país. E, pelo lado do Cruzeiro, tem muita coisa pra gente poder te atualizar a partir de agora. Vem comigo! Tá, e essa é a capa de mais um vídeo, de mais um conteúdo Nação Celeste por aqui. Já peço logo de cara, de maneira muito humilde, aquele seu joinha, aquele seu like. Meta de 500 joinha, tá? Muito obrigado aí pelos vídeos de ontem que batemos, né? As metas, exceção feita ao segundo vídeo, que não teve tanto engajamento assim, mas de qualquer jeito, né? Vocês me ajudaram também ali a alcançar o número legal de likes. Já peço para que você também hype aqui o nosso conteúdo, hype o vídeo que você está acompanhando aqui agora, caso o seu celular apareça a opção, comenta bastante, se inscreva e também compartilhe o nosso vídeo. Bora lá, Nação Celeste! Primeira informação envolve o jogo contra o Betim, no próximo domingo, tá? Podemos ter uma reviravolta. Segundo o jornal O Tempo, podemos ter uma reviravolta nessa questão de jogar ali o jogo, né? De termos a partida com os portões fechados. Abre aspas aí, ó. Compartilhado aí pelo Cruzeiro. Ainda não está decidido se o Cruzeiro vai enfrentar o Betim na Arena Veracruz, que é a arena que está impedida aí de receber torcida visitante, tá? Conforme laudo de segurança, né, o estádio está impossibilitado de receber aí torcida visitante, né, pro estádio que tem capacidade para 2.000 torcedores. E o Cruzeiro, por óbvio, não quer abrir mão desta possibilidade. Então, por conta disso, o jogo, né, a partida seria feito com portões fechados. A Federação Mineira de Futebol está para decidir junto com os clubes até esta quarta, ou seja, é hoje, a qualquer momento vai sair essa notícia, se podemos aí ter uma nova definição. O jogo acontece no próximo domingo às 8 horas da noite, na sexta rodada do Campeonato Mineiro, então fica ligadinho que hoje podemos ter aí uma nova atualização sobre essa situação, tá bom? Que envolve essa partida aí na região metropolitana aí de BH. Próxima notícia, Nação Celeste, essa envolve aí, né, os jogos a partir desta quarta-feira do Campeonato Brasileiro, porque teremos uma alteração importante, principalmente para você que acompanha o Cruzeiro aí, né, Brasil afora. A CBF anunciou mudanças importantes para as torcidas visitantes. Nesse caso, a gente aqui vai tratar de valor, tá? E de uma outra questão que eu acho que é importante também. Primeiramente, o valor cobrado à torcida visitante nas competições da CBF deve ser no máximo o dobro do mais barato da torcida mandante, desconsiderando a meia entrada. Então, se o valor mais barato da torcida mandante for R$40, não pode cobrar mais de R$80 para a torcida visitante. O clube visitante pode comprar até 50% da carga dos ingressos para a torcida visitante. Isso aqui é importante também, tá? E para finalizar, teremos um maior rigor nas estruturas para a torcida visitante. Sabe aquela questão de rede, vidro, que impossibilita a visibilidade do torcedor? Que tem na Arena da Baixada, quando tem clássico, que tem na Arena Meu Rival Venceu, que tem lá na Arena do Palmeiras. Vai ter uma rigorosidade aí, tá? Vão ter que mudar algumas coisas caso a visibilidade do jogo seja comprometida, o que acontece em todos esses casos que eu mencionei pra você, tá? A não sei que a CBF faça vista grossa, todos esses casos que eu mencionei pra você tem alguma complicaçãozinha assim nesse aspecto. Vão ter que achar alternativas. Próxima informação envolve o jogo do Cruzeiro, que amanhã entra em campo contra a equipe do Botafogo, né? O Cruzeiro estreia amanhã no Engenhão, Newton Santos, às 21h30. E aí, está definido o VAR para a partida. Já sabíamos que o árbitro era o Matheus Candançan, de São Paulo, e o VAR, por óbvio, também vai ser de São Paulo, tá? E vai ficar responsável o Rodrigo Guarizo Ferreira, tá? Esse vai ser o cara responsável pelo VAR, vai ser auxiliado pelo Hernan Brumel Vani e pelo Adriano Barros Carneiro. Todos de São Paulo, exceção feita ao Adriano, que é do Maranhão. Beleza, Nação Celeste? Já havíamos, né, na segunda-feira, trazido aqui a informação que o Candançan seria o nosso árbitro. Agora já temos aí o quadro completo da arbitragem. Bora agora falar um pouquinho de campo e bola. Agora a gente já entra aqui no que vocês gostam, Nação Celeste. Eu quero falar primeiramente sobre uma carta na manga que o Tite tem a respeito de uma posição que está cada vez mais carente no Cruzeiro. Se você não percebeu, o Cruzeiro ele começa a pré-temporada com 3 jogadores para fazer a função do primeiro homem de meio campo.
o titular absoluto é o Lucas Romero. A gente tinha ali uma expectativa que o Wallace seria o reserva imediato pra, né, vislumbrar um dos melhores momentos da carreira do Wallace, justamente quando o Tite estava na seleção e o convocou, e o Ryan Guilherme seria essa terceira opção. O que temos hoje? O Romero continua lá, soberano. O Wallace treina no Cruzeiro, mas não fica no Cruzeiro. O seu staff, junto com o clube celeste, busca um caminho, busca um destino para ele, que é bem provável que seja por empréstimo no Brasil ou no exterior. E o Ryan Guilherme está de saída para o Rio Ave. Inclusive tem uma notícia importante envolvendo o Ryan, que dá conta de que nesta quarta-feira, tá? O Ryan Guilherme, aliás, nessa quarta não, perdão, amanhã, quinta-feira, ele viaja para Portugal para realizar exames médicos, tá? Essa informação aqui é da Itatiaia. Então, 3 jogadores para uma função e agora a gente só tem um. Ou não, porque aí onde entra a notícia, 2 em 1. A primeira, o volante Matheus Henrique deve ficar disponível, né? Para jogos a partir da próxima semana. Eu falei ontem na expectativa dele ficar disponível domingo contra o Betim. O pessoal da GE traz ali a expectativa que seja na próxima semana. Seja contra o Betim ou na próxima semana contra o Coritiba e América, né, que são os 2 jogos da semana seguinte, ele já vai estar à disposição aí em no máximo uma semana. Graças a Deus. E a outra info, que é o que eu estou mencionando aqui, que envolve a não estar o Cruzeiro apenas com o Lucas Romero nessa função. O Matheus Henrique, nação celeste, acredito eu, vai ser o jogador utilizado para ser suplente do Romero. Também suplente do Romero. Gilmar, você tá maluco? Maluco é você que não acompanhou o Cruzeiro na reta final do ano passado. Porque, bora lembrar, no jogo da volta da Copa do Brasil, o Lucas Romero estava suspenso, certo? Quem que o nosso digníssimo Leonardo Jardim colocou para fazer a primeira função de meio campo e jogou pra caramba? Matheus Henrique. Matheus Henrique jogou muito numa função que eu nem sabia que ele conseguia fazer. E ele chegou a falar depois disso, né? Depois da boa atuação, que diz que gosta de jogar por ali também. Em outras palavras, o Matheus Henrique ele pode fazer a função do Romero, a função do hoje titular Lucas Silva e a função, por exemplo, do Christian, do Gerson, né? O tal ponta volante. Então, nação celeste, se você olhar friamente, você fala, pelo amor de Deus, só temos um jogador para a função. Mas, na verdade, o Tite tem essa carta na manga aí. Matheus Henrique, que jogou muito bem num jogo de alto nível contra o Corinthians, vai ser o reserva imediato, não tem a menor dúvida, do Lucas Romero quando necessário. Não é que ele vai ser só isso, ele também pode jogar ali. É o tal polivalente, tá? Que já está voltando e volta com essa responsabilidade também, tá? Matheus Henrique tem muita capacidade para ser titular ao lado do Lucas Romero, mas em jogos que o Romero não estiver, é ali que ele deve jogar. Beleza? Comenta se você concorda. Fernando, nação, bora falar de Fernando, porque muita gente ficou se perguntando, pô, o Cruzeiro divulgou que 5 jogadores da Copinha vão ser reintegrados ao time principal, ao time profissional, vão treinar no dia a dia. Cadê o Fernando nessa lista? A verdade, que talvez muita gente não vai curtir, que o pessoal via Dan Abreu lá da TV Band de Minas trouxe, é que o Fernando aparentemente está fora dos planos do Cruzeiro, nação. E ele estourando a idade para sub-20, é praticamente bye-bye. Bora pra informação. Fernando não deve ficar no Cruzeiro em 2026. O atacante desperta interesse de vários clubes, principalmente de Portugal. A saída pode acontecer por meio de empréstimo ou né, outro modelo de negócio que agrade todos. Por exemplo, vai de graça, o Cruzeiro não recebe nada, mas fica com 20, 30% do jogador. Entendeu, né? Bora aguardar, porque acho que o Fernando poderia agregar aí, viu? Poderia agregar, pelo menos para ficar ali, sendo monitorado pelo Tite, recebendo alguma oportunidade. Mas, pelo visto, não é assim que a atual comissão técnica e diretoria pensam. Comenta se você concorda ou discorda. Bora agora falar de uma notícia muito boa, nação. E envolve um jogador que o Cruzeiro está interessado, tá? E pode aí, logo reforçar o Cruzeiro. Se não for o Cruzeiro, outra equipe que vai estar ligeira. Vou trazer primeiramente a notícia da Monique Vilela, lá de Curitiba. Abre aspas. Atenção! O atacante não, né? Meia atacante. Bruninho
recuou na proposta de aumento de salário oferecido pelo Atlético Paranaense. Você tá ligado que o Bruninho, uma das principais promessas dos últimos tempos do Atlético Paranaense, está na mira do Cruzeiro. Está na miraça do Cruzeiro desde o ano passado e parece que nesse início de ano as coisas se intensificaram. Tá? Então só pra gente poder relembrar. Voltando. Resolveu não aceitar. Simplesmente o jogador e seu staff recusaram a proposta de aumento de salário do clube Atlético Paranaense. Diante disso, o jogador foi retirado da lista de relacionado do jogo diante do Inter e não viajou para Porto Alegre. Chiquete e Claudinho, também por questões contratuais, ficaram de fora da lista dos jogadores também jovens. Esses 3 jogadores estavam nos planos do técnico Odair Hellmann para a partida. Seguinte, rapaziada, tá acontecendo alguma coisa aí, tá? Porque pro jogador ter recuado nessa proposta de aumento salarial, e a gente tá falando aqui de uma jornalista muito conceituada, que é a Monique Vilela, que tá trazendo isso. Isso aqui, rapaziada, porque tá acontecendo alguma coisa. E um complemento pra vocês, que também vem de jornalista, que ele é independente e tem um portal, né, que cobra ali o dia a dia do Atlético Paranaense, é o seguinte, bora complementar. Sobre o Bruninho, ele fala o seguinte, ó, ontem foi dito que o jogador tinha aceitado um aumento salarial, porém o atleta foi procurado hoje, essa informação é das últimas horas, tá? O valor oferecido é o mesmo que o jogador pediu antes de fazer a sua estreia. Hoje ele tem propostas do Bahia e do Cruzeiro, com salários muito maiores. Fora, aí ele complementa o futebol, cadê aqui o complemento? Deixa eu abrir aqui. Fora o futebol europeu, que também já sinalizou ofertas. O jogador tem interesse na permanência, porém quer uma valorização justa. Plano de carreira e oportunidade de jogar. Vamos ver rumos nos próximos dias. Então, Nação Celeste, é uma novela que vai caminhando de uma maneira gostosinha para quem quer trazer o Bruninho. Seja o Cruzeiro, Bahia ou clubes europeus. O Cruzeiro é um dos interessados e diria que em solo brasileiro, o Cruzeiro seria o favorito, caso ele não permaneça no Atlético Paranaense. A gente acompanha, tá? A gente vai trazendo atualizações, mas não deixa de ser uma ótima notícia. O jogador poderia nesse momento ter assinado uma renovação contratual. Rejeitou. E a gente fica de olho. Gosta da oportunidade? Acho sensacional. E já trouxe aqui pra vocês o que foi apurado por amigos lá do Sul. A multa para o futebol brasileiro é de 5 milhões de euros. Vale a pena, viu, Pedrinho? Vale a pena demais, na minha humilde opinião. Vamos lá, nação. Pra gente poder encerrar aqui agora o nosso vídeo, preciso falar de um jogador que pode chegar aí ou de graça ou a custo zero, ou a custo quase zero, né, ou bem barato, enfim, para qualquer clube. E é o seguinte, tá? Futebol não é certinho. Futebol é um trem, rapaziada, onde oportunidades surgem e o mais malandro leva. Tá acontecendo um caos no Botafogo. E se o Cruzeiro for ligeiro, Flamengo ou Palmeiras, dá pra tirar um suquinho gostoso. E é um caos como pouco se viu em outros clubes, tá? Rapaziada, só pra mim, antes de eu falar sobre o Danilo, já tá na cara que é o Danilo, né? Volante do Botafogo, que vai ser assunto aqui. Só abre um asterisco aí, abre um parênteses. Hoje foi noticiado que o Botafogo vai tentar entrar em recuperação judicial. De novo! A associação já está em recuperação judicial e os caras vão pedir recuperação judicial na justiça pra SAF. É a recuperação judicial da recuperação judicial. Quebraram a associação, estão quebrando a SAF. Tá um caos. E o Botafogo tem ativos interessantíssimos. Bora voltar aqui pro assunto. Seguinte, vou pra notícia e eu vou trazer aqui o que eu acho que o Cruzeiro deveria fazer. Empresários do Danilo, volante, acionaram a SAF do Botafogo na justiça cobrando 7 milhões de reais.
O valor é referente à comissão que os agentes têm direito pela compra do volante junto, né, ao Nottingham Forest. Os empresários solicitam que o valor seja pago em até 3 dias. Caso contrário, podem, né, pedir ali medidas como bloqueio de contas, penhora de cotas de TV, valores junto a entidades esportivas e patrocinadores, além da penhora de até 20% do faturamento do Botafogo. Nos últimos dias, os agentes do Danilo cogitaram uma transferência para o Palmeiras, aproveitando o fato do Botafogo estar devendo salários e FGTS. No entanto, o Alvinegro pagou uma parte da dívida. O que o Botafogo pagou foi os 3 meses de FGTS que estava atrasado, 3, 4 meses. Mas os salários ainda continuam em atraso. Rapaziada, isso aqui é a oportunidade de mercado que a gente tem nesse momento. Seja de graça, só que de graça seria uma forçação de barra muito grande. Ou molhando a mão do Botafogo com um valor que o Danilo não vale, ou seja, menos do que valeria, acho que dá pra tentar. É um jogador que pode fazer a primeira função de meio campo, que é o que o Romero faz atualmente, a segunda função do meio campo, que é o que o Lucas Silva faz atualmente como titular. Ele pode jogar um pouco mais avançado. Ele já jogou de ponta na Inglaterra. Vi uma matéria esses dias falando que ele chegou a jogar de ponta lá no Nottingham Forest. Jogaram ele de ponta lá. Então assim, é um cara que tem muita capacidade técnica e de marcação também. É as duas principais características, né, do Danilo. E poderia chegar para qualquer clube com uma capacidade financeira abaixo do que ele realmente vale. Jogador ainda que tem muita lenha para queimar, né? Não tá ali velho, digamos assim, não passou ainda nem dos 30 anos de idade. É uma oportunidade que, repito, o Cruzeiro deveria tentar. Eu falei muito isso sobre o Gerson no passado. Eu falei, pô, o Gerson tá lá no Zenit, tá jogando menos do que poderia estar jogando, um baita jogador, uma baita oportunidade de mercado. O Zenit quer levar o Bruno Alves, na época era o Bruno Alves, depois ele se interessaram pelo Jonathan Jesus. O Zenit quer o Riquelme do Palmeiras, quer o Alan Cian do Flamengo, quer o Guinegão do Corinthians. É a obrigação desses 4 times tentar inserir esses jogadores que o Zenit está interessado, mas que não é primordial para essas equipes, e tentar trazer o Gerson, ou trazer o Wendel, ou trazer o Nino. E foi o que o Cruzeiro fez com o Gerson. E aqui é uma outra oportunidade de mercado, que vai se surgindo em meio ao caos que hoje é o Botafogo. Mas comenta, nação, comenta aí se você acha que se trata de uma boa oportunidade para tentar uma investida. E ao mesmo tempo se você acha que o futebol do Danilo agregaria ao meio de campo do Cruzeiro. Tá? Que eu acho que é meio óbvio a resposta, mas eu quero saber a sua opinião. E se chegou até aqui, já sabe, o likezão é sempre muito bem-vindo. Deixa esse joinha, me ajuda a bater os 500 likes. Já hypa aqui o nosso conteúdo, a qualquer momento voltamos com mais notícias. Uma ótima quarta pra você na paz do Senhor. Até a próxima, Nação Celeste. Tamo junto.